Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida, na sua família. Nós vamos começar, devagarzinho o estudo da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Em breve estaremos voltando, eu já estou bem melhor. Só preciso cumprir o tempo que o médico orientou, mas essa semana já está sendo cumprido o prazo e aí nós vamos poder voltar às nossas atividades normais, tá? Mas enquanto isso, nós vamos estar iniciando no capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, para nós começarmos a ter uma noção, o porquê que Paulo escreveu a carta, o que estava acontecendo na igreja de Roma. E aí nós vamos começar, e quando voltarmos ao templo, teremos oportunidade de fazer perguntas, de estar mais interagindo de forma mais efetiva, tá ok? Então abre lá a sua Bíblia, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Eu vou ler os 5 primeiros versículos para a gente estar conversando, tá? A boa notícia para todos. Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Há muito tempo essa boa notícia foi prometida por Deus por meio dos seus profetas e escrita nas Escrituras Sagradas. Ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente de Davi, e quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou com grande poder que ele é o Filho de Deus. Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo, para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e a serem obedientes a Ele. Vamos orar? Vamos clamar o Espírito Santo de Deus, que esteja nos ajudando a entender. Essa carta é a carta das cartas, nós podemos dizer assim, e ela é muito importante para a nossa vida cristã, nós estarmos realmente entendendo o que essa carta quer nos ensinar. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santo, santo, santo é o Senhor. Damos-te graça, ó Pai, porque podemos, mesmo de forma online, começar o estudo da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Querido Espírito Santo, nos traga nesse momento a orientação necessária para começarmos a entender, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja, para que estejamos crescendo no entendimento da Tua Palavra. Sê com a Tua igreja, Pai, abençoa as nossas vidas e que possamos nesse momento ter momentos agradáveis no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Então, logo no início, quando Paulo escreve essa carta, ele se dirigiu a uma igreja que ele não conhecia essa igreja pessoalmente. Na introdução, quando nós estivemos conversando sobre a carta do apóstolo Paulo a Roma, e nós chegamos a falar isso, que Paulo escreve essa carta para uma igreja que ele não conhecia pessoalmente. E essa igreja ela ficava situada na maior cidade, a capital do maior império do mundo, razão pela qual o apóstolo escolhe com muito cuidado as palavras que ele vai usar nessa carta,
né, devido o que era realmente a Igreja de Roma e como ele desejava realmente alcançar aquela igreja. E aí quando nós lemos logo no início, nós vemos aqui que Paulo, ele abre a carta fazendo 3 afirmações sobre ele mesmo. Então a primeira afirmação que ele faz dele mesmo está no versículo 1. Ele fala assim: eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo esta carta. Então essa é a primeira afirmação que Paulo faz logo no início. Então ele escreve essa carta como servo do Senhor, né? E isso na versão, né, a palavra grega doulos, traduzida por servo, significa escravo, aquele que foi comprado por um preço pertencente ao seu senhor e está completamente à sua disposição. Então Paulo, em outras palavras, ele vai falar justamente sobre isso, dizendo que ele, né, ele é servo de Cristo. Então, em outras palavras, ele está dizendo que ele é escravo, que ele foi comprado por um preço e que ele está completamente à disposição de Cristo. No Império Romano, os escravos, eles carregavam, né, uma pesada argola de ferro soldada em volta do pescoço com o nome do seu senhor. Então, isso era uma coisa normal no Império Romano. Acredita-se que havia cerca de 60 milhões de escravos em todo o Império Romano. E um escravo, ele não era considerado uma pessoa, né? Ele era considerado uma propriedade. O escravo, ele era uma ferramenta viva, né, do senhor. Então, como propriedade que o escravo era, né, que esse servo era, o senhor, ele poderia submetê-lo a trabalho esforçado, castigá-lo e até mesmo matar, né, se fosse necessário. Então esse era realmente o contexto do império com relação aos servos, aos escravos daquele império. Paulo, porém, ele não é escravo de um senhor carrasco. Seu senhor deu a vida por ele, comprou-o com o seu próprio sangue e conquistou com imensurável amor. Então, só daí, quando Paulo inicia essa carta, falando na condição dele de servo e fazendo realmente essa comparação, né, do que era o significado do servo que vivia naquele império, só por aí você já via, né, que existia uma grande diferença da forma como Paulo coloca que ele é e da forma como o Império Romano tratava aqueles que eram seus escravos, tá? Então, assim, a expressão servo de Jesus Cristo descreve ao mesmo tempo a obrigação de um grande amor, né? Porque, como Paulo mesmo falou, o seu Senhor deu a vida por ele, para que ele pudesse então ser comprado. Então ele foi comprado por um alto preço. Isso faz com que Paulo se sinta na obrigação, né, de amar esse Senhor, porque ele dedicou a Paulo, né, um amor inigualável. E ainda mais, a honra que o Senhor dá a Paulo como servo, tá, de um grande ofício, que é a missão que o Senhor confiara a Paulo. Então nós vemos aí que logo de início, né, Paulo já começa dizendo quem ele era naquele contexto da carta que ele estava escrevendo a Roma. Mas ainda no versículo 1, ele fala
não somente como servo, mas ele também diz que Deus, para além de chamá-lo, separou Paulo como apóstolo. Então ele foi separado como apóstolo. E isso significa a palavra apóstolo, enviado. Então Paulo foi chamado, separado do mundo, para depois então ser enviado de volta a este mundo, a fim de anunciar o Evangelho, especialmente anunciar o Evangelho aos gentios, né? Porque como nós já conversamos, Paulo foi chamado para ser o apóstolo junto aos gentios, e Pedro foi chamado para os judeus. Então nós vemos aqui que Paulo é chamado aí então como apóstolo. Há um forte contraste entre os dois termos usados por Paulo. Se a palavra servo expressa grande humildade, o título apóstolo enfatiza grande autoridade. Então esse era, né, o homem que Deus separou para fazer a boa obra, né? Ele era um servo, quer dizer, ele precisava ser um homem de grande humildade, né, para desenvolver o trabalho, mas também ele precisava dessa grande autoridade. Então, servo é um termo geral para todos os cristãos. Agora, apóstolo é um termo específico apenas para aqueles que foram chamados por Cristo a testemunharem sua ressurreição, tá? Então, o apóstolo, ele foi chamado para testemunhar a ressurreição. E aí Calvino afirma que esse pensamento, ao declarar Paulo é servo de Jesus Cristo, como a maioria, e apóstolo por vocação de Deus. Então Deus chamou a Paulo. Paulo não se apoderou de forma ilícita do título de apóstolo, tá? Então ele foi realmente chamado para ser apóstolo. Pelo fato de ter perseguido a igreja de Deus, Paulo não se considerava digno de ser apóstolo. Se você abrir sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9, você vai fazer essa constatação, quando ele diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, porque nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então ele não se achava digno, tá? Porque Paulo, outrora, como Saulo, ele tinha sido um grande perseguidor do cristianismo. Então aqui, né, ele fala acerca de ser o menor dos apóstolos, justamente pelo que tinha sido ele, né, antes de ser chamado por Jesus. E quando nós abrimos nossa Bíblia, né, lá em Atos, abre lá sua Bíblia em Atos 26. Atos 26. De 15 a 18, nós podemos ler assim: então eu perguntei, quem é o Senhor? E o Senhor respondeu, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se e fique de pé. Eu apareci a você para o escolher como meu servo, a fim de que você conte aos outros o que viu hoje e anuncie o que lhe vou mostrar depois. Vou livrar você dos judeus e também dos não-judeus, a quem vou enviá-lo. Você vai abrir os olhos deles, a fim de que eles saiam da escuridão para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então, por meio da fé em mim,
eles serão perdoados dos seus pecados e passarão a ser parte do povo escolhido de Deus, tá? Então, quando Paulo fala que ele era o menor dos apóstolos, né? Porque teria sido o perseguidor, mas ao mesmo tempo ele foi chamado pelo Cristo glorificado, porque quando nós vemos esse texto aqui, né, quando Paulo, a caminho de Damasco, se encontra com Jesus, aqui Jesus já tinha ressuscitado. Então Jesus já estava glorificado. Cristo já tinha morrido, já tinha ressuscitado. E então ali houve o grande encontro e o grande chamamento de Jesus para que Paulo então pudesse fazer a obra que estava sendo determinada por Deus para que ele fizesse. E aí nós vamos ver, né, algumas coisas importantes. Então, sendo testemunha, portanto, de sua ressurreição, tá, em 1 Coríntios 9, versículo 1, que diz assim: será que eu não sou um homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? E aí dá uma puladinha lá para o capítulo 15, versículo 8, né, e diz assim: por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por nascido fora de tempo, né? Então, Paulo declara aqui, né, que Jesus foi visto por todos e também por ele, né? E aí, como se ele tivesse nascido fora de tempo, mas que ele participou, né, dessa ressurreição de Cristo, né? Ele participou desse momento especial que os apóstolos tiveram a oportunidade de presenciar. Então aí por isso ele recebeu a mesma autoridade que os demais apóstolos, tá? No versículo 17 e 18, nós vamos ver que depois disso, passados 3 anos, tempo parecido ao que Jesus teve, né, com os discípulos, porque o ministério de Jesus com os discípulos durou justamente 3 anos, tá? Então, esses 3 anos foram anos de silêncio de Jesus com Paulo, né? Desses 3 anos de ensinamento de Jesus, né, para Paulo, não se tem muita coisa escrita, tá? Bem possivelmente anos de que Paulo estava desarraigando, né, da vida anterior para aprender de Jesus o que ele queria fazer com o discípulo e por meio dele. Então Paulo fez 3 anos de retiro diretamente com Jesus, mesmo tempo que os apóstolos tiveram com Jesus, o mesmo tempo Jesus teve com o apóstolo Paulo para ensinar, para orientar, né? Só que esse tempo de Jesus com o apóstolo Paulo não se tem, né, nada escrito do que foi tratado, do que foi conversado, do que foi ensinado. Não tem, tá? E Grandfield destaca o fato de que não é na base do egoísmo, né, que Paulo vai assumir a missão dele, mas na base do chamamento divino, tá? Então Paulo é apóstolo por chamamento divino. Então aqueles, portanto, que hoje se auto-intitulam apóstolo, estão em desacordo com a palavra de Deus. Não temos mais apóstolo no mesmo sentido do Novo Testamento. Aqueles eram o fundamento da igreja e recebiam a mensagem, né, da vontade de Deus diretamente de Deus. Agora hoje a revelação já está completa, então não existe necessidade, né, de se revelar nada, porque a palavra de Deus já está toda pronta, né? Na época dos apóstolos, o Senhor passava para eles aquilo que eles deveriam realmente escrever, como foi o caso do apóstolo Paulo, né, que escreveu várias orientações que o Senhor passou diretamente para ele.
Então Paulo foi separado para o Evangelho de Deus. Paulo foi separado por Deus antes mesmo do seu nascimento. Tá? Então abre lá sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1, e nós vamos ver que Paulo foi separado justamente, tá, para fazer essa obra que o Senhor já tinha guardado para ele fazer. Tá? Então, Gálatas, capítulo 1, versículo 15, diz assim: porém Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. E quando ele resolveu revelar para mim o seu Filho, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselhos a ninguém. Ele não foi pedir conselhos a ninguém, por quê? Porque ele passou esse tempo, tá? Que nós já falamos de 3 anos, com o próprio Jesus, dando as orientações necessárias para que a obra, então, pudesse ser feita. Então, nós vemos aqui que Paulo, quando ele começa a escrever a carta, então ele se apresenta para a igreja de Roma como servo, como apóstolo, mas ele se apresenta também como separado para o Evangelho de Deus. E aí nós vamos ver, né, esse próximo ponto, a fonte do Evangelho, né, separado para o Evangelho de Deus. Paulo deixa claro que ele não é a fonte do Evangelho, mas apenas encarregado de levar a mensagem. O apóstolo não é a fonte da mensagem, mas o seu canal. Ele não cria a mensagem, apenas a transmite. O Evangelho não vem do homem, mas de Deus. Sua origem não está na terra, mas no céu. Então, a fonte do Evangelho, né, está bem descrita aí no versículo 1, tá? Paulo não é essa fonte, mas apenas encarregado de levar a mensagem, tá? Para que as pessoas pudessem, então, receber aquilo que Deus tinha reservado para elas. Tá? Então, nós vemos também, no versículo 2, há muito tempo essa boa notícia foi prometida por Deus, por meio dos profetas e escrita nas Sagradas Escrituras. Então, a antiguidade do Evangelho. Nós vamos ver agora no versículo 2, tá? O qual foi por Deus outrora prometido, né, por meio dos seus profetas, como nós acabamos de ler aqui, nas Sagradas Escrituras. Então, o Evangelho não é uma inovação, uma espécie de plano B, né, que foi inventado porque o plano A não deu certo, não é isso. Então nós vemos aqui, né, que o Evangelho não é uma inovação, uma espécie de plano B. O Evangelho foi concebido na eternidade, anunciado por Deus na história, prometido pelos profetas, prefigurado nos sacrifícios judaicos, né? Então, quando a gente vê, e nós estamos vendo agora Levítico, e Levítico fala muito a questão dos sacrifícios, né, que o povo judeu deveria fazer. O que seria esse sacrifício? Já essa prefiguração do que aconteceria com Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Né? Então, o Evangelho foi concebido na eternidade, não foi plano B, né? Ele foi anunciado por Deus na história, prometido pelos profetas, prefigurado nos sacrifícios judaicos e plenamente cumprido em Cristo. Né? Então, nós vemos aí a instituição, né, do sacrifício, e esse sacrifício já apontava, né, para o sacrifício maior, o derradeiro, que foi o sacrifício de Jesus, e a partir dali o homem não precisou mais, então,
fazer sacrifícios para agradar a Deus e para terem os seus pecados perdoados, porque em Jesus Cristo tudo foi consumado. Então nós vemos aí que há uma continuidade perfeita, tá? Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então todo o Antigo Testamento aponta para Jesus no Novo Testamento. Por isso nós chegamos aonde chegamos, né? Porque estava já determinado que seria feito dessa forma. Então o Evangelho não é ruptura, mas o Evangelho é uma atualização. Abre lá em 1 Coríntios 15 e nós vamos ver acerca dessa atualização. 1 Coríntios 15, 3 e 4 diz assim: Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é a da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito na Escritura Sagrada. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. Então nós vemos aqui, né, que o Evangelho ele não é uma ruptura, mas uma atualização. Então aqui nós vemos Paulo, tá, anunciar que aquilo que foi prometido pelos profetas é revelado então no Novo Testamento. Então o que Paulo recebeu acerca de Cristo, como nós acabamos de ler, ele repassa aquilo que ele recebeu, tá? Levando o cumprimento das profecias. Então quando ele repassa, tá, essa atualização, né, do Evangelho, ele está simplesmente fazendo o cumprimento daquilo que os profetas anunciaram no Antigo Testamento. Então, na visão de John Stott, o Evangelho de Deus tem duplo atestado de autenticidade, a saber, os profetas, né, do Antigo Testamento, que dão autenticidade à mensagem, e também os apóstolos no Novo Testamento. Então os dois dão testemunho de Jesus. Os profetas porque anunciavam a vinda do Messias, e os apóstolos porque relataram, né, aquilo que Jesus veio fazer pela humanidade. Então a linha do apóstolo Paulo é que as boas novas da salvação da fé não constituem inovação, e que o cristianismo não é uma contradição ao judaísmo, antes, porém, o cumprimento, a consumação, o clímax dessa dispensação. O Messias predito do Antigo Testamento é o Cristo do Novo Testamento, a quem os profetas predisseram, é o Filho de Deus, a quem os apóstolos pregaram. E nós vamos ver ainda acerca da essência do Evangelho. Então o Evangelho de Deus revelado nas Sagradas Escrituras tem realmente um centro ao redor do qual tudo gira, do começo ao fim, tá? Nós vemos que a essência do Evangelho, onde tudo gira em torno, é justamente o Filho de Deus. Então, o Evangelho trata do Filho de Deus. Então, o Evangelho tem como essência o Filho de Deus. É o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o eixo, é o cerne, o conteúdo, é a essência do Evangelho. John Stott tem razão quando diz que a boa nova de Deus é Jesus. Portanto, apartar-se de Jesus, um passo que seja, significa afastar-se do Evangelho. Então nós vamos ver, né, como é importante nós estarmos cada vez mais nos aproximando de Jesus e não nos afastando. E Paulo vai